Irmãos, Marcos capítulo 3, versículo 20. Deus vai falar conosco através desses versículos aqui. Marcos 3, versículo 20, versículo 26 e 27. Glória a Deus. Amém? São Marcos capítulo 3, versículo 20 até o 27. Diz assim a palavra de Deus: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamou-os a si e disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Diga amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O ministério de Jesus foi apenas 3 anos e meio, mas foi um ministério forte e um ministério de alcance de vidas, de milagres, de curas, de restauração. A Bíblia desse jeito, o ministério de Jesus, ele cresceu tanto que Jesus parou de pregar na cidade. Jesus pregava no deserto, porque a multidão afluía a Jesus, a multidão buscava Jesus, porque Jesus tinha solução para os problemas das pessoas. Diga amém. Os enfermos procuravam Jesus, porque eles viam e eles ouviam, e o povo publicava que Jesus curava os enfermos, que Jesus dava vista aos cegos, que Jesus levantava os aleijados, que Jesus curava os leprosos. Diga amém. E até hoje Jesus continua curando. Diga amém. Até hoje Jesus continua sendo resposta para os cansados. Até hoje Jesus continua sendo a resposta para aquela pessoa que acha que não tem mais solução, para aquela pessoa que diz: não, agora acabou, agora não tem mais saída. Eu quero dizer para você: tem sempre uma saída quando você procura a pessoa certa, o Filho de Deus. Amém? O Filho do Altíssimo. E o povo afluía. A Bíblia diz isso, Mateus capítulo 4, versículo 24, diz assim: ó, e a sua fama correu por toda a Síria, saiu de Israel, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam e acometidos de várias enfermidades e tormentos, e atormentados e endemoniados, e os lunáticos e paralíticos, e Jesus os curou a todos. Diga amém. Afluiu, levava até Jesus aqueles que estavam sofrendo, os enfermos, os cegos, paralíticos, os atormentados. Sabia que até hoje ainda tem muitas pessoas atormentadas? Vou lhe dar um exemplo.
Tem pessoa que não consegue nem dormir. Ele não consegue deitar a cabeça e dormir, porque ele tem insônia, ele tem preocupação, ele tem medo, ele tem angústia, ele tem desespero, e quando ele olha para o amanhã dele, ele não vê saída. Isso causa medo, causa angústia, causa desespero. Pessoas atormentadas. Jesus, ele cura todas as enfermidades, sejam elas psicológicas, sejam elas da carne, fisiológica. Não tem enfermidade que Jesus não cura. E levavam os atormentados também da época, os endemoniados. A Bíblia diz que havia um jovem endemoniado que não conseguia falar, porque havia um demônio mudo que prendia a voz, um demônio que prendia o ouvido e não ouvia. Jesus expulsou o demônio daquele jovem, e aquelas pessoas eram libertas. Os lunáticos, você vai pela cidade aí à noite, tem pessoas lá na calçada, perdidas, homens, jovens, mulheres, pessoas que tinham um lar, pessoas que tinham uma família, pessoas que tinham uma mulher, pessoas que estavam no seio da família, mas um tempo atrás começou a mexer com coisas erradas, começou a abrir uma porta para o demônio, através das drogas, através da feitiçaria, através do ocultismo, através da mentira, através do roubo, e o demônio tomou a vida daquela pessoa e joga lá fora, lá na sarjeta, porque a Bíblia diz que a função do diabo é matar, roubar e destruir. E quantas pessoas estão sendo destruídas? Quantas pessoas foram tiradas dos seus lares, foram jogadas? Quantos casais separaram que o homem não aguentou mais aquela separação, e dali para frente virou uma pessoa que vivia andando por aí, já não se toma banho, já não faz a barba. E assim como também muitas mulheres que, através de um casamento que foi desfeito, é levada a uma vida de prostituição, lunáticos, demoniados, paralíticos, físicos e espiritual. Quantas pessoas estão paralisadas espiritualmente? Porque as forças demoníacas, ela age de uma forma letárgica na vida das pessoas, sabiam? Ela quer prender para que você não cresça, para que você não se aposte do que é seu, do que Jesus conquistou para você. Porque Jesus, ele nos conquistou tudo que a palavra de Deus diz que ele conquistou. Primeiro, você é um salvo em Cristo, diga amém. Amém. Quando você está em Cristo, você é um cidadão dos céus. Ele também conquistou para você todas as coisas. Quando ele deu a terra prometida, ele disse que a terra prometida manava leite e mel. Isso é uma forma figurativa de prosperidade, de abundância, diga amém. Jesus, o nosso Salvador, ele tem abundância, prosperidade para aqueles que servem ele, diga amém. Glória a Deus. Dentro de sua condição, lógico. Então, pessoas paralíticas não conseguem desenvolver uma fé, não conseguem romper, porque estão presas, estão amarradas. Mas Jesus disse que nós temos que amarrar toda a força do maligno. É o capítulo que nós lemos, versículo 27, vai dizer que o valente, nós temos que amarrar toda a força do valente e tomar toda a fortaleza dele. Sabe por quê? Porque pessoas é que os demônios tomam como fortaleza, sabia? Através do vício, através da bebedeira, através da prostituição, da incredulidade. Pessoas como fortaleza. Jesus disse que tem que amarrar as forças demoníacas, tomar da mão dele aquelas pessoas que estão presas. Diga amém.
Amém. Jesus não tinha mais tempo nem para dormir, a Bíblia diz, nem para comer. Lembra o versículo lá aqui? De tal maneira que nem tinha sequer, nem tinha tempo para comer pão. Não tinha. Jesus sabia da missão que ele tinha, e ele não se preocupava. Ele preparou 12 discípulos e foi fazer a vontade do Pai. Diga amém. Amém. João 9:4 diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É necessário. Jesus não estava preocupado no seu bem-estar. Jesus não estava preocupado em ficar confortável. Ele disse: é necessário enquanto é dia, porque a noite vem. O que ele quer dizer enquanto é dia? Enquanto nós estamos vivos. Diga amém. Amém. Enquanto as pessoas vão sempre protelando, largando para frente. Não, ano que vem eu vou me empenhar, o ano que vem eu vou fazer a obra de Deus. E assim as coisas terrenas, as preocupações do dia a dia vai prendendo você. Mas isso é necessário. Enquanto estamos vivos, enquanto eu estou aqui, se faça a obra do Pai, a obra de Deus. Diga amém. Amém. E tem um versículo da palavra de Deus que diz assim: tudo quanto vier na tua mão, fazes conforme a tua força. Tudo que Deus, porque sabe uma coisa, Deus tem um propósito para cada pessoa, você sabia? Deus tem um propósito para você. Ah, pastor, tem para mim? Tem. Deus, Ele não te colocou aqui de forma alienada, não, te vira. Deus, quando te criou, Ele e o Filho e o Espírito Santo planejaram acerca do seu respeito, acerca da sua vida. Glória a Deus, amém. Agora o inimigo, ele quer criar a situação para que você não se coloque por tudo que Deus sonhou para ti, porque se você se colocar, se você se encaixar no que Deus tem para você, no que Deus sonhou para você, a sua vida vai fluir. Diga amém. Amém. As coisas vão fluir na sua vida, porque aí é Ele que vai pelejar por você, aí é Ele que vai guerrear por você, aí é Ele que vai entrar na frente. O general de guerra dos homens, eles fazem diferente. O general manda o exército na frente e ele fica bem para trás, porque ele é o último a morrer. Você sabia de uma guerra? O general é assim, humano. O general é alguém que estudou muito, que é estratégico, que tem capacidade de tomar decisões. Aí ele manda a infantaria na frente, para que ele fique por último. O nosso general é Jesus, ele faz ao contrário. Glória a Deus, amém. Ele vai na frente de você. Ele diz: olha, nesta guerra não tereis que pelejar, eu pelejo por nós. Diga amém. Amém. Se Jesus é o nosso general e peleja por nós, não tem causa perdida. Diga amém. Amém. Não tem causa perdida. Não tem. Está mergulhando a causa. Não tem causa perdida, porque Deus opera nos corações, porque Deus quebra coração endurecido, porque Deus responde a oração daquele que tem fé. Diga amém. Pode até não parecer, e pode até parecer tardio, mas Jesus disse que parece tardio, mas ele vem na hora certa. Diga amém. Porque a hora certa Deus abre porta, na hora certa Deus responde a oração, para que você perceba o seguinte:
não é por mim, é por Ele. Não é por nós, é por Ele. Para que a honra do Senhor não seja tomada. É Ele, a Ele a honra, a Ele a glória. Mas Ele está dizendo que é necessário fazer as obras daquele que me enviou, que é Deus, enquanto é dia, porque a noite vem. João capítulo 4, versículo 31 diz assim: e Jesus disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhes porventura algo de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Você vê que sempre discípulo atrás. A gente, a irmã cantou o hino que diz que os planos do Senhor, Isaías, é maiores, mais altos. Quando você vai ler, tem mostrado as coisas que é mais altos que os nossos. Os discípulos sempre estavam atrás. Uma comida tem para comer. E eles olhando para o outro: será que ele trouxe alguma comida? Será que ele trouxe alguma? Aprenda uma coisa: quem faz a obra de Deus sou eu e você. Amém? Amém. E Deus, Ele está no controle, Ele é Senhor de tudo. Mas quem faz a obra de Deus somos eu e você. Jesus disse: uma comida tem para fazer que é a vontade do meu Pai. Em 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para desfazer as obras malignas. Pastor, por que eu oro tanto e não acontece nada na minha vida? Ou vamos melhorar? Por que eu oro tanto e não acontece quase nada? Porque que fica difícil, às vezes, mesmo quando eu estou pedindo. Primeiro, aprenda uma coisa: existe um logos, é o que nós, o nosso tempo, as coisas deste mundo, mas existe o kairos. O kairos é o tempo de Deus. Se eu me colocar no kairos, no tempo de Deus, no que Ele tem para mim, as coisas deste mundo se tornam kairos. Se tornam kairos, que é o tempo de Deus. Mas se eu só busco as coisas e não quero fazer a obra de Deus, eu fico no logos. E o logos é o que eu aprendo, o logos é o que eu fui ensinado, é as coisas do mundo, para que o kairos de Deus, o tempo de Deus, a Bíblia vai dizer que com Deus, um dia pode demorar 1000 anos, mas 1000 anos pode demorar um dia. Já leu isso na Bíblia? E o que é isso? É o kairos. É o kairos de Deus. Quando você, e a Bíblia alegra-te, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O kairos de Deus vem para você. Verdade. Coisas que vai passar 20, 30, 40, 50 anos para você tomar posse. O kairos de Deus chega para você. É agora. Glória a Deus. É agora. É hoje. Porque a Bíblia vai falar que o nome do Senhor é já. O nome do Senhor é já. É agora. Não é para amanhã. Agora, a nossa expectativa, a nossa fé, que muitas vezes está inadequada ao que Deus pede de nós. Verdade. E algo também que a gente tem que entender é que muitas coisas nos amadurecem. Muitas coisas na sua demora nos firma diante de Deus. Muitas coisas nos ensina a ser humildes. Muitas provações nos ensina a confiar em Deus diante das provações. Tem hora que Deus te livra e não deixa tu entrar na cova dos leões. Mas tem hora que Deus deixa você entrar na cova.
testemunho. Testemunho. Não dá para viver só contando testemunho dos outros. Não dá para viver só contando que eu li, que eu ouvi, que eu assisti. Tem hora que Deus quer. Eu passei por isso. Diga amém. Amém. Eu passei e eu venci, porque a mão do Deus vivo foi comigo. Glória a Deus. Amém. Esse é o testemunho. Esse é o testemunho de fazer a obra de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Você tem que crer. Verdade. Daqui a pouco a gente vai orar. Pastor, mais uma oração. Mais uma oração. Diga amém. Amém. Mais uma oração. Sabe? Ela fala até para a esposa da leva a volta da tua mão. Traz para a gente colocar, para a gente orar. Isso é fé, mano. A fé é assim, a fé de pouco, ela não traz muitos resultados. Ela não pode Sabe? melhorar. Não traz, a gente tem que exercer a nossa fé. Versículos, Marcos 3, versículo 21, diz assim, o que nós lemos: e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender. Eu coloquei aqui do lado, se opor, porque diziam, está fora de si. A Bíblia, você tem que ler prestando atenção nos mínimos detalhes. Ouvir a fama de Jesus. Aí a família de Jesus, a família também está cá, isso. Marcos 3:21. A família de Jesus, mãe Maria, a Imaculada, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. Sabe o que falaram de Jesus? Estás louco, estás louco, está maluco? E saíram para prender Jesus, para impedir Jesus de fazer a obra de Deus, para se opor às obras de Deus. E Jesus vai dizer que o profeta só não tem honra na sua casa. Jesus conhecia a família. E a Bíblia diz que em Nazaré, onde Jesus nasceu e ficou muito tempo, fez poucos milagres. É a única coisa que a Bíblia diz que Jesus ficou de certa forma, não que ele não pudesse realizar qualquer milagre que ele quisesse, porque ele faz do jeito dele, da maneira dele, usa quem ele quiser, mas devido à incredulidade daquele povo de Nazaré e da própria família, em alguns momentos Jesus realizou, a Bíblia diz assim, alguns poucos milagres. Verdade. E agora ele sai daqui, está maluco, vamos prender, está maluco, ficou maluco. Aí chega lá, você lembra? Eles vão lá. Chega lá e alguém diz assim, Jesus está ensinando. Aí alguém diz, Jesus, está aí fora da tua família. Está aí fora, já lembra a Bíblia? Está aí fora da tua família, está aí fora da tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs. O que Jesus disse? Você lembra do texto? Jesus diz assim, em Mateus 12:50, diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus. Está falando de não se colocar como atrapalho. Às vezes nós enfrentamos atrapalho através da nossa família. Pessoas que eram para nos ajudar, pessoas que eram para nos incentivar, eles próprios atrapalham. Por isso Jesus é doido, vamos pensar isso. Aí fora, Jesus está pregando, Jesus é conhecido como profeta do amor. E ele é amor, porque Deus é amor. Mas quem são a minha família? Olha só, na multidão de pessoas, quem são a minha
Deus. Por isso que na obra de Deus, amado, nunca seja empecilho, diga amém. Amém. Seja alguém que, se você não puder ajudar, você se afasta, mas nunca venha colocar empecilho. Jesus está declarando isso em Mateus 18, versículo 19 até o 22, diz assim: pois onde estão dois ou três, pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Diga amém. Jesus está aqui. Amém. É claro que Jesus está aqui. E ele diz: onde tiver dois ou três reunidos em meu nome. Esse versículo, a primeira coisa que esse versículo está falando é de concordância. Diga amém. Amém. Concordância. Onde tiver dois, três, mais pessoas reunidas que concordem que Deus, o Senhor, está aqui. Diga amém. Glória a Deus. Que Ele vai Amém. fazer milagres, que Ele vai responder as nossas orações, que Ele vai curar os enfermos, que Ele vai se manifestar com sinais e maravilhas. Eu estou no meio deles, porque há concordância. E concordância, já você deve ter ouvido isso, é o purê de batata, né? Você pega a batata, está no mesmo saco, mas quando você tira, elas não estão unidas de forma perfeita. Então não sabe. Mas a única forma de tornar unidas é fazendo um purê de batata. Elas estão unidas, mesmo propósito. A igreja também, amado, para viver milagres, ela precisa estar no mesmo propósito. Precisa estar na mesma visão, para que o Senhor se manifeste de forma milagrosa. E a oração da concordância. Por exemplo, Jesus, Ele reina aqui. É uma declaração que eu estou fazendo para você. Quem concorda com isso? Amém. Amém? Então é você. Então o Senhor está aqui em nosso meio hoje. E Ele vai operar, nós vamos orar. E Ele vai se manifestar de forma milagrosa, porque Ele é um Deus de milagres. Acusaram Jesus de expulsar os demônios, o Beelzebub, príncipe dos demônios. Aí Jesus vai dar uma lição tremenda. Eles disseram: Ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios, Beelzebub. Aí Jesus vai declarar algo tremendo. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o seu reino, se expulsa Satanás, o seu reino está dividido contra si mesmo. Tal casa não pode subsistir. Aí Jesus vai declarar: se todos de vós concordarem a respeito de alguma coisa, vai fazer. Jesus está falando de concordância. Mas como que pode você me acusar de eu expulsar os demônios? Pelos príncipes dos demônios. Porque Satanás não expulsa Satanás. Ou você é de Deus, ou você está jogando de contrário. É isso que Jesus está dizendo. Jesus é tão enfático em dizer: aquele que comigo não se ajunta. Viu como ele vai? Aquele que não estiver comigo se espalha. Aí perguntaram para Jesus: Jesus, tem um pessoal pregando aí, ensinando aí, mas eles não estão conosco. O senhor quer que a gente proíba que eles não preguem? Jesus disse: não proíba não, porque eles estão ensinando, estão pregando. É a mesma lógica que ele está ensinando. Como é que Satanás vai expulsar Satanás? Estão me acusando. Se Satanás expulsar Satanás, está dividido o reino. Não pode. Aí Jesus vai entrar na questão do versículo 27. Se um valente, eu quero libertar vidas, e a Bíblia diz que Satanás é valente, mas só que a Bíblia diz que Jesus é o mais valente. Diga amém. Amém. Satanás é valente, amado.
Nós não podemos menosprezar Satanás e nem acreditar que ele tem todo o poder, porque quem tem todo o poder é o Senhor. Mas ele tem alguma condição de influenciar pessoas. Sabe por quê? Imagina que ele influenciou até essa parte dos anjos. Por que não vai influenciar uma pessoa? Por que ele não vai inchar uma pessoa? Não, mas eu sou bom, eu prego muito, eu ensino, o povo muitas pessoas caíram por causa disso, muitos pastores caíram por causa disso. Verdade. Porque o inimigo ele tem este poder de soprar, de dizer: olha, tu é bom, olha, tu é capaz, olha só o que tu pode fazer. E a pessoa vai lá, porque o inimigo soprou. As pessoas, só existem dois poderes no mundo. Não existe, compreenda isso. Não existe, mas todos é dois. É o poder perfeito de Deus e o poder do inimigo. Se você não está num, você está no outro, você sabia? É verdade. Não existe em vida de fé cristã, não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou você é convicto, ou você não é convicto de dizer: não, eu sou bom, não. Vai dizer: Senhor, eu preciso da tua graça. Ah, Senhor, se não for é o Senhor. Ah, Deus, se o Senhor não me sustenta. Isso é crer na minha Deus, mano. Isso é crer que Deus é comigo, que eu vou vencer por causa que Ele é comigo. Eu vou vencer. Mas se a pessoa, ela deve ouvir, se fizer, tem um versículo para Deus: se te mostrares frouxo no dia da angústia, no dia da provação, a tua força será pequena. Aí a pessoa está servindo a Deus. Vem a primeira chuvazinha. Vou falar, a primeira chuvazinha. Aí a pessoa já diminui a frequência. Sabe? A pessoa já diminui a frequência. Eu vou dar uma coisa de campanha, a data aqui até para começar no começo de fevereiro, de março. Pensando em algumas coisas e pensando que está chovendo muito, vou dar um chuvinho que veio lá na coisa, pensando: não vai na igreja. Meu amigo, para morar no céu, tem que estar revestido da glória de Deus. É verdade. Tem que estar revestido de Cristo. Nós vamos encontrar no versículo que diz: revestidos de Cristo. É o ato de se vestir de Cristo. Quando você vai para Jó, ele vai citar que entre o Senhor e nós, nem o vento pode passar entre nós. Nem o vento, você imagina isso? É se grudar em Cristo. Grudar em Cristo para vencer. O missionário lá tem um livro escrito que diz assim: grudar em Cristo para vencer. Está baseado lá em Jó. Quando Jó, na peleja, na luta dele, ele diz: eu sei que o meu Deus vive e por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Só que ele estava todo podre. Não era? É diferente eu dizer: eu sei que meu Deus vive e por fim se levantará sobre a terra. É diferente eu sentar numa mesa, comendo churrasco, comendo as melhores iguarias que tem. Já vai pro banheiro? Tem banheiro aqui dentro. Tem banheiro aqui. É diferente. Jó estava podre. Jó estava podre. Tá ligado? Só puxa assim, tá? Falar. Só empurrar de lado. Não, é diferente. Ele está dentro da cova. Ele está na fornalha ardente, mas continuar crendo. Continuar crendo. Continuar fazendo a obra de Deus, mesmo querendo parar. Continuar fazendo a obra de Deus, mesmo chorando. E aí o salmo vai
Glória a Deus. Amém. Se te mostrares frouxo, amado, no dia da angústia, tua força será pequenininha.